Fala pessoal que acompanha a gente aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro-lituano e estamos aqui nesta missão Inglaterra 2025 para mais um vídeo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, todos os inscritos que estão aqui no canal. Você que está chegando agora, se ainda não conhece o canal, seja bem-vindo. Se eu merecer, se inscreva, conheça a nossa história, conheça os nossos vídeos aí, desde a época que nós chegamos aqui em 2020, aqui na Inglaterra, no Reino Unido, desde a época da Lituânia, vídeos em diferentes países, Portugal, Espanha, Lituânia, Escócia, País de Gales e assim sucessivamente. Eu quero muito agradecer a você que está aqui no YouTube com a gente, pedir para você deixar o seu like, porque cada vez que você deixa o seu like aqui no YouTube, o YouTube ele é obrigado aí a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. E também não deixa também de fazer aí seu comentário, se você está gostando do vídeo, se você está gostando do canal, se você tem aí sugestões, ideias, até mesmo críticas que sejam construtivas, com certeza, ou não, muitas vezes, a gente vai estar aqui para receber todos vocês, tá bom? Quero agradecer também a todos vocês que acompanham a gente lá no Instagram. Dizer que temporariamente, não sei aí o que houve no Instagram, nós estamos aí sem permissão para fazer lives. Eu tinha aí um plano, né, uma meta para começar a fazer lives aí no Instagram, mas a gente vai estar sendo aí de uma certa forma obrigado a estar indo para o TikTok quando for para fazer alguma live. Lá está sendo permitido, então nós vamos tentar iniciar uma transmissão ao vivo. Não fiz nenhuma ainda, mas o plano agora é de nós estarmos indo aí para o TikTok, enquanto a gente não consegue aí os requisitos do Instagram, porque o Instagram agora ele está obrigatoriamente aí nos pedindo que nós tenhamos no mínimo aí, tenhamos no mínimo aí 1.000 seguidores. Então, se você já é inscrito aqui no canal, se ainda não segue nós no TikTok, quero aí pedir humildemente que você possa nos seguir lá e também compartilhar o perfil para a gente conseguir aí voltar a fazer as nossas lives, como antigamente sempre fizemos lá no TikTok. Importante, no Instagram, perdão. O importante que também é legal de estar falando com vocês sobre a questão de poder aí avisar que nós estamos de volta no Facebook. Só que o Facebook está um pouquinho diferente. Ele está somente com conteúdos relacionados à Lituânia. Desde a época que eu vivi na Lituânia, viagens que eu já fiz para lá também, algumas postagens. Então nem sempre ele está ativo ali com algumas novidades, porque eu não posso estar indo para a Lituânia sempre. Mas ele está aí de uma maneira especialmente aí voltada para a Lituânia. Nós deixamos a Lituânia em 2020 e hoje o título desse vídeo nada mais nada menos que é nossos 5 anos de Reino Unido, nossos 5 anos de Inglaterra. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui mais um vídeo para estar falando das coisas boas, né? Porque, para quem sabe, a gente coloca aqui no canal tantas coisas boas como as ruins também. É um canal transparente. E a gente quer cada vez mais, quando possível, ser um instrumento de comunicação para vocês e poder ajudar o máximo possível aí para vocês obterem informações de como que é uma vida de imigrante aqui fora, né? É muito importante para mim, é muito importante para minha esposa, a gente sempre quando vai colocar um conteúdo aqui na internet, um conteúdo aqui no canal ou na rede social, a gente deixar bem claro e mostrar o máximo para vocês aí possível, para que vocês possam aí entender que a vida aqui fora não é só mar e rosas. E se vocês perceberam também, eu estou mudando um pouco aí o layout do canal, né? Nós estamos aí tentando fazer um vídeo mais direto, não tá tendo mais aí musiquinhas, não tá tendo mais aí a vinheta de entrada e etc. A tão famosa vinheta, não quer dizer que eu deixei para trás, que eu abandonei totalmente, mas desta forma eu penso que é mais legal, assim, um objetivo bem direto, de uma forma assim autêntica de estar chegando aqui e também sem cortes, a não ser que eu venha cometer um erro aí gravando realmente que não dá para jogar aí publicamente no YouTube ou nas redes sociais, eu tenho que editar alguma coisa que eu disse ou etc. Mas enfim, a gente tenta fazer da melhor forma possível. E chega de enrolação. Hoje, para mim não dizer que esse vídeo está sendo retroativo ou que possa ser um clickbait. Hoje está aqui, são 7 horas da manhã, dia 26, 7h14 da manhã, horário de Londres, dia 26, hoje sábado.
Já deixei a Aline no trabalho hoje, ela foi trabalhar, eu estou em casa e ela já foi para trabalhar às 5h30 da manhã, já estava no trabalho. E é assim, né? Uma das coisas também que eu quero colocar nesse vídeo aqui, poderia até mesmo ser uma boa live de estar conversando e de falar aí muitas coisas que acontecem, né? E já aconteceram. Mas eu não estou aqui hoje para se lamentar, não estou aqui para reclamar. Eu acredito que tudo tem um porquê e tudo tem uma história, um motivo, uma razão, uma circunstância. O amanhã ele não existe, existe o agora, né? O que passou, passou. E hoje ele realmente é o que importa, é o real. E amanhã a gente não sabe o que vai vir pela frente. Mas eu gosto de viver um dia de cada vez, eu gosto de compartilhar as minhas experiências aqui no canal. Esse cenário que eu montei aí, né? Como vocês podem estar vendo, tenho de volta aí o meu estúdiozinho e realmente é uma das coisas que eu adoro, de estar vindo aqui nesse cantinho e de estar gravando. Este realmente eu penso que é um dos motivos aí que me faz, né? Muito mais feliz de estar tendo a oportunidade de estar vindo aqui no YouTube. Já são praticamente aí 7 anos gravando vídeos no YouTube, já são mais de 6 anos fora do Brasil gravando vídeos para o YouTube, mas quando eu falo gravar vídeos para o YouTube, é gravar vídeos para vocês. E hoje eu quero compartilhar um pouco aí mais, né, e comemorar com vocês, né, eu tenho que compartilhar essa notícia boa e que nós completamos, eu e a Aline conseguimos chegar ao tão sonhado 5 anos aqui no Reino Unido. E vocês podem estar se perguntando, talvez, mas Eduardo, tá bom, são 5 anos no Reino Unido, mas que diferença faz isso para você? Bem, faz muita diferença. Se vocês olharem aqui, nesse cantinho aqui e nesse cantinho aqui, realmente faz muita diferença. Esse quadrozinho aqui foi da época, em 2019, quando eu recebi aí a minha cidadania da República da Lituânia, lá em Vilnius, na Lituânia, aonde eu recebi ali no site oficial do governo, através do ministro da Lituânia, aonde saiu uma lista com os novos cidadãos. E meu nome é um dos nomes que estão nessa lista oficial do governo da República da Lituânia, aonde eu me tornei ali um cidadão europeu. E isso fez totalmente a diferença para mim e na minha vida, porque antes de sair do Brasil, este era o meu propósito. Eu dei entrada nos processos de cidadania e ali o processo demorou quase 2 anos. E por direito, por direito de sangue, através do meu pai, do meu avô, eu consegui aí ser um cidadão lituano, ser um cidadão europeu e ter um passaporte europeu abriu muitas portas para mim. Obviamente não era o meu desejo de deixar a Lituânia em 2020, mas todos sabem que para quem acompanha de longa data, nós deixamos a Lituânia. Nós tomamos a decisão de deixar a Lituânia e viemos em busca de novas oportunidades aqui na Inglaterra. E quando nós chegamos aqui em 2020, nós não chegamos aqui no dia 12 de julho de 2020 sem nenhum plano. Nós chegamos aqui dia 12 de julho de 2020, mas nós planejamos a nossa viagem, nós fizemos aí na época contatos com uma família que já residiam aqui. Essa família de brasileiros, poxa, realmente mostrou toda a diferença e a gente sabe que aqui fora são poucos brasileiros que realmente vale a pena você ter contato, que vale a pena você realmente manter ali um relacionamento amigável, porque a gente sabe que a realidade ela é nua e crua, mas aqui fora a gente sabe que não são todos os brasileiros que torcem pelos brasileiros. A gente sabe disso. É uma triste realidade, mas não estou aqui para falar sobre isso, mas é importante eu acrescentar, porque essa família ela foi uma porta de entrada muito grande. Eles sabem disso, eles me acompanham nos vídeos até hoje. E quando nós chegamos aqui, eles se disponibilizaram de viajar aí 2 horas de carro para buscar nós no aeroporto, receberam a gente aqui, colocaram-se à disposição para nos ajudarem a fazer todas as aplicações no site do governo, explicar cada coisa para nós, passo a passo, dos primeiros dias como seria viver aqui. Não foi fácil para mim e para a Aline estar vivendo aqui
com tantas dificuldades que nós tínhamos e ainda continuamos a ter, não como antes, mas de aprender um novo idioma, uma nova cultura, aprender a língua inglesa, se comunicar. Realmente isso fez ali um peso muito grande para nós e muitas vezes ainda nós temos certas dificuldades, independente se nós estamos aqui há 5 anos ou não. Nosso nível de inglês está em processo e em progresso a cada dia, cada mês e a cada ano. E a gente sabe que nós não somos fluentes. Ser fluente em inglês, realmente eu posso deixar aí para os professores de inglês e para as pessoas que realmente se dedicam apenas para estudar e se aperfeiçoar a língua inglesa. Mas a realidade é uma só, que quando você vive num país, quando você está vivendo a cada dia e você tem uma rotina, tudo muda na sua vida. As coisas aqui se tornam totalmente diferentes. Você vai aprender inglês estudando quando você tiver um tempo, mas você vai passar a maior parte do seu tempo trabalhando. E acreditem se quiserem, em 2025, hoje, uma carga normal de trabalho para quem trabalha dentro de um armazém, ou trabalha no transporte, ou trabalha realmente nessa parte logística, pode chegar aí no mínimo de 12 horas por dia e até se estender a 14 horas por dia. Isso mesmo que você está ouvindo. Então as coisas aqui não funcionam apenas como vocês acabam muitas vezes assistindo vídeos aqui no YouTube, aonde se torna fácil você fazer tanto dinheiro, se torna fácil você juntar dinheiro e conquistar as suas coisas aqui, ou enviar dinheiro para o Brasil e conquistar as coisas no Brasil. As coisas não funcionam dessa maneira. As coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente. Muitas vezes você acaba vendo uma realidade totalmente diferente quando você está pisando aqui, você está vivendo aqui. E você vê, poxa vida, assisti tantos vídeos no YouTube, né? E realmente não é da maneira que a gente via aí em alguns, né? Não estou generalizando. Existem bons canais de comunicação aqui no Reino Unido. Existem bons canais que falam sobre notícias, sobre leis, sobre o dia a dia. Existem canais também que, infelizmente, eu não dou ibope e posso dizer que é somente para vender sonhos. E as coisas são bem diferentes do que realmente são. Mas esse canal aqui não é perfeito, como eu sempre digo, né? Que seja eterno enquanto dure o Reino Unido, mas está mais aí próximo de estar sendo eterno do que enquanto dure. Porque temos muitas oportunidades futuras agora aqui. E eu quero compartilhar uma coisa muito importante, porque eu não falei daquele quadrinho que está ali do lado, da Lituânia. E eu até tampei aqui com as minhas informações, mas está aqui. Já compartilhei lá no Instagram, já compartilhei nos stories, deixei lá no Insta também, mas nós recebemos aí do home office, nós recebemos do órgão aqui do governo, para vocês entenderem, para quem não conhece. O home office, ele é o órgão maior responsável pelo Departamento de Imigração do Reino Unido. E eu e a Aline completamos 5 anos aqui no Reino Unido e recebemos a nossa residência permanente. Nós ainda, né, no caso da Aline, ela ainda não é uma cidadã britânica, ela está fazendo aí os processos e está começando ali se interagir e ver como que vai ser esse processo para ela obter a cidadania britânica. E eu ainda não tenho certeza se eu quero, e tenho as minhas razões, porque eu já tenho a cidadania da República da Lituânia, sou um cidadão europeu, mas seria interessante para mim ter mais aí um passaporte, já seria meu terceiro passaporte. E eu costumo até brincar, costumo até dizer com a Aline, Aline, eu não tenho um curso muito bom superior, não desmerecendo, mas enfim, né? Pelo menos a gente já tem ali, eu tenho, né, 2 cidadanias e posso ter uma terceira, mas o mais importante para nós agora, apesar da gente não ter um curso universitário, nós temos permissão legal para viver aqui no Reino Unido forever, para sempre, né? Até que as circunstâncias mudem ou a morte nos separem, né? Mas, enfim, longa vida para mim e para minha esposa. E para quem acompanha sabe, a gente já passou
muitos maus momentos, mas hoje eu não estou aqui para falar sobre isso. Mas entrar nesse detalhe, principalmente, para mim é uma vitória muito grande, porque nós lutamos muito para ficar aqui nesses 5 anos no Reino Unido. Eu não posso deixar de falar sobre lutas. Para quem acompanha a gente e sabem disso aqui no canal, que quando nós chegamos aqui na Inglaterra, no começo e no meio e agora e até o fim, sempre vai ter desafios. Mas eu passei por muitas dificuldades, não estou aqui querendo me eleger melhor do que ninguém, dizer que os meus problemas são piores do que os dos outros, mas um pouquinho aí para estar relembrando. Para quem acompanha sabe que eu fiquei doente aí há mais de um ano atrás, passei por um problemão de saúde, tive que fazer um tratamento que me levou aí realmente a quase desistir de mim, mas eu venci. Eu estou de volta, eu estou aqui no Reino Unido, na Inglaterra, independente disso, mas eu tenho certeza, como eu já disse e comentei, até mesmo numa live semana passada no Instagram, antes do Instagram estar, na verdade, tendo novos requisitos, que está exigindo 1000 seguidores para continuar fazendo lives, e a gente está lutando para a gente obter esse resultado. Então, assim, sem sair muito do foco, se você ainda não é meu seguidor lá no Instagram, peço a você humildemente que me siga lá no Instagram, que possa aí nos ajudar a chegar nesses 1000 seguidores. E nós precisamos realmente voltar a fazer algumas lives lá. Enquanto isso, nós vamos para o TikTok para a gente estar começando a fazer essa nova experiência. Tentar fazer também até que a circunstância não venha mudar também. Mas não quero sair do foco. E nessa live mesmo eu estava dizendo que se eu tivesse ficado na Lituânia ou se eu estivesse no Brasil, talvez não estaria mais aqui. Eu não estaria mesmo, de verdade. Então, assim, o Reino Unido foi uma porta que se abriu por uma razão e eu só entendi depois que realmente, há um ano atrás, eu fiquei doente, passei por um monte de situações que realmente, para quem acompanha, sabe que eu realmente tive que lutar muito. E lutar pela vida é uma das coisas que quando você tem que passar por isso, você vê que nem nada te faz como prioridade a não ser você mesmo. Então eu tive motivos para deixar o Reino Unido nesses 5 anos, tive muito motivo mesmo, problemas que eram relacionados nem aqui no Reino Unido, nem aqui na Inglaterra, lá no Brasil, problemas familiares. Eu tive inúmeras razões para deixar, eu tive motivos para deixar o Reino Unido, até mesmo no ano de 2024. Mas eu tive que decidir em continuar meu tratamento ou voltar para o Brasil e até mesmo não poder fazer nada para resolver os problemas que nós estávamos passando, que ainda temos ainda para estar cuidando e tendo uma atenção, mas estava muito tenso e a pressão foi muito grande para cima de mim, através de pessoas que não estavam nem assim sabendo o que estava realmente acontecendo, mas de alguma forma eu tentei me justificar, não que eu tive a obrigação, mas a pressão foi muito grande. E eu não estou aqui para falar sobre isso hoje, mas um dia eu quero vir publicamente aqui no YouTube e falar tudo sobre o que eu passei sobre essa situação, porque foi muito difícil para mim lidar com a minha saúde, lidar com meus problemas de saúde, lutar para sobreviver realmente. Fiquei numa situação bem assim desiludida, pensei realmente que seria o meu fim, mas sempre tem uma luz no final do túnel, né? E eu tive que lidar com essa situação, ao mesmo tempo tendo que lidar com a minha situação de saúde aqui. Eu penso que de uma certa forma foi muito injusto o que fizeram comigo e com pessoa que eu amo principalmente. Então assim, eu não quero levar isso por um lado pessoal, mas um dia eu quero vir publicamente contar do começo ao fim tudo o que aconteceu, principalmente nessa questão. Mas o foco não é esse. O foco principalmente é de eu falar para vocês que agora são aí mais outra conquista, são 2 conquistas que eu já tenho aqui no currículo, na bagagem, e não é querendo se vangloriar, humildade sempre, mas eu tenho que agradecer muito a Deus pela essa oportunidade, pela minha história de vida, pela minha história aqui nesse país, pela minha história na Lituânia. Humildade, sempre a gente tem que lembrar de onde nós saímos, nossas raízes, mas
Acontece que muitas coisas mudaram. Aquele Eduardo que deixou o Brasil em 2019, eu posso colocar aqui 80% não existe mais. Os 20% talvez venha a ser aí ainda uma identidade dele e assim 10%, né, uma identidade daquele Eduardo e os outros 10% da história que ele teve no Brasil. Não são muitos anos fora do Brasil, mas realmente mudou muita coisa. E principalmente aquele Eduardo não existe mais como era antes. Eu não consigo mais me imaginar um dia vivendo no Brasil. Por mais que as circunstâncias poderiam vir aqui a mudar, não consigo mais me imaginar. E não porque eu tenho assim uma cidadania europeia, não porque agora eu tenho uma residência permanente aqui no Reino Unido, né? E sim porque realmente a cabeça, a mente mudou muita coisa, mudou muita coisa. Você tem uma maneira de pensar totalmente diferente. O Brasil ele é um país muito bom, um Brasil muito rico em várias partes, assim, situações que eu posso assim tentar imaginar. Mas infelizmente teria que mudar muito, realmente, para me convencer um dia voltar e pensar em deixar aqui a Europa e voltar a viver no Brasil. Eu quero assim tentar relembrar você que me acompanha desde quando nós chegamos aqui no Reino Unido. Foram tantas coisas, as dificuldades que foram para nós conseguirmos achar um lugar para ficar, para morar, tendo que se adaptar e morar em casas compartilhadas, em quarto, que existia mais famílias e pessoas morando na mesma casa. Então, assim, isso foi uma fase bem assim que marcou muito, uma adaptação, uma experiência, né? E você tem que ali sair da sua zona de conforto. E realmente, se você não tiver uma humildade, se você não tiver ali o desejo também de vencer, você não aceita isso, você volta para trás. E nós tivemos ali vários momentos. Eu gravei muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. A gente morava num quartinho pequeno, temporariamente, nos primeiros 30 dias que nós ficamos aqui na Inglaterra, que nós chegamos. Um quartinho tão minúsculo, menor do que esse estúdio, acho que é o tamanho desse estúdio, com um banheirinho, que a gente ficou e foi tantas dificuldades, sem falar o idioma, não sabia pegar ônibus, uma coisa nova para a gente, foi muito difícil. Mas nós passamos, eu e minha esposa passamos, ela se sujeitou a trabalhar em todos os tipos de trabalho dignos, trabalhos honestos, né? Desde a limpeza, desde o restaurante, fábricas, e carregando peso, caixa, pegando em vassoura. Então, tipo assim, totalmente diferente do Brasil. Aqui fora, as coisas são totalmente diferentes. Eu com ela trabalhando à noite, eu fazendo entregas à noite, dirigindo à noite, fazendo entregas, sabe? Tantas coisas que a gente passou e depois conseguimos um quartinho melhor no telhado, morando num quarto ainda, com um banheiro bem minúsculo. A gente morava praticamente no sótão, em cima de uma casinha tão apertada. Eu lembro como se fosse hoje, lá em Coventry. Ficamos um ano para conseguir, depois da primeira vez, alugarmos aí uma casinha. E com muito custo ali a gente ficou, né, 3 anos morando naquela casinha em Coventry, aonde depois eu fiquei doente, fui diagnosticado e passei por vários processos ali de tratamento, tive que fazer cirurgia, fiquei hospitalizado e foi muito difícil para mim. Depois perder o emprego, não ter apoio do empregador, não ter muito conhecimento sobre leis, não ver os nossos direitos, perdeu a nossa casinha onde nós estávamos morando, nossas economias foram embora em questões de 2 meses, uma economia de 5 anos, praticamente quase, estávamos já há 3 anos, né? Uma economia de 3 anos que nós estávamos aí fazendo, foi embora em 2 meses, porque é muito caro viver aqui se você estiver parado, não está trabalhando, não recebendo auxílio, subsídio do governo. Então foi uma das coisas que marcou muito nossa mudança para a Escócia, isso marcou muito, chegar no hotel, passar o que nós passamos trabalhando naquele hotel, não cumprir o contrato, atrasar o pagamento 2 meses, e além disso, né, tudo que aconteceu dentro do hotel, tem vídeos aqui no canal, a gente encontrou substâncias ilícitas dentro do hotel, e ali não quiseram mais ficar com a gente. Meu, foi uma situação uma atrás da outra, e ao ponto que eu e a Aline vendemos tudo que nós tínhamos praticamente. Eu jogava
monitor de computador, coisas minhas pessoais no lixo, na beira da estrada, porque não cabia no carro. Então, assim, foi um estresse muito grande, foi uma situação muito difícil. Nós chegamos a morar na rua por 15 dias, dormindo em barraca, aguardando auxílio de governo, o governo atrasando, departamentos do governo até mesmo reconheceu depois, mas antes disso não reconhecia a nossa vivência aqui, que nós estávamos residindo, nossa residência ilegalmente. Depois descobriram que erraram e mandaram uma carta pedindo desculpas, mas enfim, isso atrasou muito, foram 4 meses ali, a gente não tendo ajuda e passando momentos difíceis. Eu tenho que lembrar porque realmente nós passamos. Nós chegamos a voltar para a Inglaterra. Antes disso, nós estávamos sem moradia, fomos para Liverpool e assim pessoas tentaram nos ajudar de todas as maneiras. Teve assim mal entendidos, enfim, foi umas coisas tão assim que a gente passou aqui, sinceramente, pessoal. Eu cheguei naquela época, 1 ano atrás, a praticamente estar quase 100%, 99,9% decidido de deixar o Reino Unido, porque eu não aguentava mais. Mas eu sabia que se eu deixasse o Reino Unido, não continuasse meu tratamento, as chances de eu sobreviver seriam ali realmente mínimas. E eu continuei. Existia algo dentro de mim dizendo: continua, continua, continua. E eu continuei. E depois disso, uma coisa que realmente marcou foi a nossa volta para a Inglaterra. A gente conseguiu ali um flatzinho, um apartamentozinho em cima de uma área comercial. Foi uma brasileira que nos ajudou e tenho que agradecer muito pela ajuda dela. Ela nos indicou aí para o proprietário, apesar que na época ele não quis seguir com um contrato de aluguel e nós estávamos tendo dificuldades com ele em muitas coisas. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E a gente decidiu ali a começar a procurar um lugarzinho melhor e conseguimos, né? Muitas coisas aconteceram nesse período. Eu consegui voltar para o mercado de trabalho, comecei a voltar a trabalhar depois de praticamente aí todo esse rolo, todo esse problema que nós tivemos aqui. Então, assim, foi um ano atrás que começou tudo isso, mais um pouquinho atrás de 1 ano. Eu penso que em novembro, dezembro de 2023 eu já estava tendo sintomas visíveis sobre isso. E eu lembro que em 2024, nossa viagem para Portugal, eu estava tentando ali refletir um pouco a mente. Nós fomos para Portugal, eu já estava com interesse de mudar para Portugal com a Aline, a gente estava num plano de fazer isso. E ali médicos ligaram para mim e falaram: olha, é o seguinte, a situação não tá boa, você precisa refazer os exames, fazer algumas coisas a mais, o seu tratamento e etc. E vamos ter que fazer algumas situações. E eu com muito medo, eu lembro até hoje, foi quando eu voltei, realmente as coisas não estavam boas, fui para uma sala de cirurgia, mas enfim, passou, né? E a gente sabe que a pior coisa é você passar por dificuldades longe, de apoio, de família, de parentes, de amigos, né? Assim, dá para mim contar no dedo e vai sobrar dedos. Essa palavra amigo é uma palavra muito forte, né? Eu tenho como a minha melhor amiga é minha esposa. E se eu for colocar aqui no dedo muitas outras pessoas, vai sobrar muito dedo em uma mão, vai sobrar muito dedo. E o mais difícil, né? Nós lembramos também que nós tivemos apoio. Eu recebi aí ligações, recebi contatos de pessoas que tentaram nos ajudar nessa fase difícil. Eu não sou hipócrita, eu não vou dizer que nós não tivemos ali pessoas que quiseram nos oferecer, pessoas que nos ajudaram também. Aqui na cidade de Derby também, pessoas nos ajudaram. Eu sou muito grato pelas pessoas que se envolveram, pelas comunidades, desde o banco de alimentos aqui em Derby, que nós ficamos um bom tempo recebendo doações de comida, na pior fase que nós estávamos aqui também. Então, esse foi o lado, né? O lado, assim, que marcou muito a minha vida, né? E tenho que agradecer também
brasileiros aqui em Derby, uma comunidade também cristã, evangélica, que nos deu muito a mão, nos apoiou muito aqui, que nos ajudou muito, que quando nós temos tempo, nós conseguimos nos programar, a gente vai para as reuniões, a gente visita eles, mas por ser final de semana, muitas vezes nós estamos empenhados e não conseguimos ir, mas eu sou muito grato porque quando nós chegamos aqui também reconheço muito toda a boa ação, toda a ajuda que eles nos deram. Muito obrigado mesmo. E marcou muito a gente, né? Não tem como falar que não marcou, eu tenho que relembrar isso. Então, assim, existe vitórias, mas existiu um processo ali, um deserto muito grande. E como eu costumo sempre dizer, quem passa pelo vale da sombra da morte, realmente, né? Pode dizer, não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo, mas quem sabe, quem passou e passa, ou quem vai passar, sabe do que eu estou falando. Então, assim, foram muitos poucos. E se eu for contar, assim, não quero aqui dizer que, mas já falando, a gente sabe que muitos poderiam fazer muito por nós quando nós estávamos passando por isso, ou um mínimo, mas assim, tomaram a decisão de acharam melhor de não fazer. Eu não estou aqui para lembrar, muitas vezes para criticar ou apontar um dedo, porque eu sei que quando eu estou apontando um dedo para alguém, tem outros dedos apontados para mim mesmo. E eu também não sou perfeito, mas a gente ficou muito sentido. Pessoas que a gente tinha contatos e talvez venhamos a ter, mas não será mais como antigamente. Mas eu quero agradecer muito mesmo as pessoas envolvidas. Quero agradecer mais uma vez aí pessoas que estão na mídia social, né? Pessoas que têm seguidores, grandes seguidores, pessoas assim, influencers que têm assim realmente uma vida bem assim popular nas redes sociais, tentaram nos ajudar também, mas estavam longe, não poderiam fazer muito. Enfim, eu acredito que eu já agradeci todo mundo e tenho que falar também das coisas boas, né? Porque 5 anos não são 5 dias, não são 5 meses, são 5 anos. E uma das coisas boas que eu posso iniciar aqui está sendo, né? Poder ter a oportunidade de aprender, de praticar, de se comunicar em outro idioma. Eu continuo, às vezes, tendo a oportunidade de praticar o meu espanhol, de praticar um pouco do meu lituano, até mesmo do russo que eu aprendi na Lituânia. Às vezes a gente tem contato com essas pessoas que têm dificuldades para falar inglês, a gente tenta ali conversar com essas pessoas também. E também, muito raramente, a gente fala português. Assim, eu e a Aline falamos português um com o outro e praticamos o inglês. E venho mais assim, às vezes, falar com algum membro da minha família que está longe ou algum amigo por telefone, mas a maior parte do tempo aqui nós falamos inglês. Então, assim, é uma das coisas boas. Eu aprendi, estou aprendendo um novo idioma cada dia, já há 5 anos aqui, em prática, não numa sala de aula apenas, não num estudo ou outra coisa mais, mas em prática, né? Todos os dias, com pessoas, com britânicos, com pessoas de vários países. Então, assim, é muito bom isso para mim, é uma das coisas que eu vejo muito positivo. As conquistas, eu penso que não tem uma conquista maior do que essa. Eu acho que, penso eu, que sei lá, vai ser um complemento, conseguir a cidadania britânica, mas eu ainda tenho ali algumas prioridades de saber como que está as leis para a minha parte, cidadania lituana. Talvez eu não possa vir a ter esse passaporte, não porque eu não tenho direito, não porque eu não posso ter, mas de uma certa maneira, sim, eu não posso ter, dependendo das leis como que estão na Lituânia, porque um cidadão lituano, eu estava vendo recentemente que eu não sei se é para todos, se no meu caso, como repatriado, eu tenho esse direito, mas para quem nasceu na Lituânia e estava, né, até onde eu sei, não permitido obter uma outra cidadania. Enfim, seria assim, de um resultado, até perderia a cidadania da Lituânia. Para mim não é interessante eu deixar uma cidadania europeia para obter uma cidadania britânica, até então, porque eu já tenho o passaporte europeu e eu já tenho minha residência permanente aqui no Reino Unido. Então, para a Aline, como eu já falei, isso seria aí de extrema importância, porque ela só tem o passaporte brasileiro, a cidadania brasileira ainda.
Então, eu realmente torço muito mais para ela e estamos ali confortáveis agora, né? Estamos mais aliviados, porque nós sabemos que muitas pessoas lutaram para obter essa residência e não conseguiram. Muitas pessoas estão passando com dificuldades na imigração, passando com dificuldades e sendo obrigadas a deixar o Reino Unido. Nós sabemos disso. Existem casos de famílias que estão sendo separadas, pessoas irregulares que tentaram se regularizar e não conseguiram. E assim, para mim, eu costumo assim sempre estar agradecendo a Deus porque eu sou privilegiado. Um dia eu quero poder contar a minha história aqui no YouTube, a minha história de vida. Mas enquanto isso, eu só tenho assim de dar um spoiler que por mais que eu passei e passo dificuldades, assim a minha fé em que eu acredito, independente das circunstâncias, independente de religião, independente de tudo, eu costumo dizer que esse canal aqui ele é aberto para todas as religiões, independente da sua posição política ou ideologia de gênero e etc. Mas assim eu acredito muito em Deus. E eu tenho certeza que Deus sempre está comigo mesmo diante de todos os problemas. E está com você também, que assiste a gente aqui. E tenho certeza disso. Então, assim, confie muito. E a gente sabe que teve as lutas, mas as vitórias. Então, assim, eu coloco muito essa experiência de vida, de ter sido aí, na verdade, já o Reino Unido, né, uma segunda, um segundo recomeço, né, um terceiro recomeço, porque a Lituânia foi um primeiro recomeço quando a gente deixou o Brasil, e depois aqui, né, o Reino Unido. A gente teve a experiência na Escócia que não foi muito boa, mas a Escócia é um lugar muito lindo, eu quero visitar mais vezes. E então, assim, que eu posso dizer para vocês, assim, muitas coisas boas. Eu não estou dizendo só conquistas materiais, porque muitas vezes a gente acaba mudando de país, a primeira coisa que vem na nossa mente é o tão sonhado iPhone, a casa, o carro do ano e etc. Mas eu só tenho muito a agradecer a Deus. A gente perdeu muita coisa. Esse um ano foi um ano praticamente assim de experiência. Eu não posso dizer que eu perdi o ano de 2024, mas eu precisei entender. Hoje eu entendo, eu precisei passar esse ano de 2024 para mim valorizar muitas coisas, pequenas coisas que muitas vezes eu não dava valor. E não que assim eu não dava totalmente valor, mas assim eu não colocava como prioridade. Então assim, esse 2024 foi uma lição muito grande. E é importante mostrar para mim mesmo que por mais que a gente se levante, por mais que a gente consiga reconquistar as coisas, em um sopro as coisas mudam de tal maneira, mas a gente torce para nunca mais precisar passar por situações iguais, porque igual realmente a gente vai sempre estar se prevenindo, cuidar mais da saúde, cuidar da alimentação, mais exercício físico, né, que a gente precisa muito aqui, e cuidar da saúde mental, que é muito importante, e o lado espiritual. Então, eu vejo que bens materiais, independente se a gente conseguiu conquistar bens materiais ou vem conseguindo a cada dia, são bens materiais. Eu posso vir fazer vídeos futuramente de cada conquista aqui, mas é importante saber que isso vai, isso vem. O mais importante sou eu, a minha vida, a minha família, a minha esposa, as pessoas que eu amo, as pessoas que estão longe de mim, que mesmo assim a gente sempre está pensando, nunca coloca ali em escanteio, sempre tá tendo um espaçozinho aqui dentro desse peito, desse coração, para a gente estar guardando e lembrando. E isso que realmente valeu, eu penso que a maturidade é uma das coisas que eu conquistei muito aqui na Europa, nesses quase 7 anos, apesar de ser pouco, mas sinceramente eu penso que se eu estivesse no Brasil, o tanto que eu cresci aqui com maturidade, o tanto que eu cresci aqui mentalmente e assim como pessoa, eu penso que no Brasil não teria essas condições, não teria mesmo. Então, assim, eu penso que uma das maiores conquistas, né? É importante para mim é uma vitória. Eu sempre estou olhando aqui esse papel, estou vendo aqui essa notícia, é uma vitória. Já coloquei no quadrinho ali atrás, para mim não esquecer. Mas atrás de todos esses 2 quadrinhos aqui, dessas conquistas, existe muita luta, muita lágrima, muito derramamento de suor,
né? Existe muita coisa que aconteceu nesses quase 7 anos e agora aqui 5 anos de Reino Unido. Valeu a pena? Tá valendo a pena? Eu posso dizer para vocês que sim, está valendo a pena por um lado, mas existe uma balança, né? E eu costumo dizer que de um outro lado você precisa às vezes sacrificar e perder muita coisa para valer a pena para o outro lado. Viver aqui no Reino Unido não é apenas você vir, estar na terra do rei Charles, né? Da antiga rainha Elizabeth, e você achar que as coisas vão mudar da noite para o dia, ou do dia para a noite, que você vai ganhar em libras, que você vai juntar um bom dinheiro aqui, mandar para o Brasil, construir uma boa casa, comprar seus bens materiais, ou aproveitar o que o país tem te oferecer, porque muitas pessoas não aproveitam o que o país tem para te oferecer. Eu, quando deixei o Brasil, eu tomei a decisão de aproveitar as oportunidades em cada país que eu fosse passar, eu passei, e atualmente aqui há 5 anos no Reino Unido, eu tento aproveitar o máximo do que o país tem para me oferecer. Hoje eu tenho, assim, como eu posso dizer para vocês, a tranquilidade de colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, em saber, olha, eu não tenho que me preocupar agora mais com o processo de regularização e imigração. Então, assim, para quem não acompanha, para quem não entende sobre leis, é importante eu lembrar que em 2020, em julho, dia 12, quando eu entrei aqui com a Aline, nós estávamos dentro de um prazo para todos os cidadãos europeus ou com dupla cidadania, no caso de algum país ou cidadania europeia, nós estávamos aí dentro de uma lei que estava sendo ali fechada no mesmo ano, em dezembro desse ano de 2020, que foi um acordo com o Brexit, aonde o Reino Unido estava saindo da União Europeia, mas daria oportunidades para os europeus, cidadãos europeus, se regularizarem. Esse acordo permitiu que eu, como cidadão europeu, pudesse vir legalmente e me regularizar aqui no Reino Unido em 2020. Eu consegui esse processo de regularização, aonde no mesmo ano eu recebi um número de segurança social e ali, juntamente com esse número, esse número de segurança social conhecido como Insurance Number, e a gente conseguiu ali ter esse Insurance Number. Eu, como cidadão europeu, a Aline, casada comigo, deu os mesmos direitos que eu tenho para ela, e até então esse processo de finalização nós tivemos que fazer ali uma comprovação que ainda estamos casados, que vivemos aqui legalmente nesse período e etc, mas não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe. Mas nós provamos para o governo do Reino Unido que nós estamos aqui há 5 anos, resumidamente, cumprindo como cidadão, né, pagando os nossos impostos e etc. E dentro dessa lei que eu estava falando para vocês, nós conseguimos ali essa oportunidade, após os 5 anos completos, de recebermos a nossa residência permanente. Isso foi exclusivamente para cidadãos europeus ou membros de famílias casadas com europeus que tinha aí dentro desse acordo de 2020 ali até dezembro. E isso mudou completamente a minha vida, mudou completamente a vida da minha esposa. Realmente eu tenho que agradecer muito a Deus, agradecer muito, né, ao meu avô, ao meu pai, e agradecer minha mãe também, que se não fosse ela, ela não teria, junto com meu pai, né, colocado esse cara feio aqui, esse cara bonitinho da mamãe, né, talvez para a mamãe e para o papai no mundo, e não teria tido essa oportunidade. Mas eu tenho que, assim, agradecer muito. Minha força de vontade prevaleceu muito. Então, 5 anos aqui, esse meu depoimento, né, praticamente a 44 minutos já de vídeo, é para você que tem ali talvez o desejo de morar fora do seu país, tem o desejo de sair do Brasil, de vir para uma Europa ou para algum país que seja. É importante você saber que se você tem documento, se você tem uma residência legal no país, vai fazer e vai fazer sempre uma total diferença na sua vida. Eu posso viver aqui agora, forever, para sempre, até quando eu quiser.
posso continuar a trabalhar, estudar, receber meus benefícios se eu precisar, receber ali pensão, receber atendimento médico gratuito. Então, assim, eu posso principalmente, né, abrir a porta todos os dias, não se preocupar de ver uma polícia, um oficial de imigração batendo na minha porta, pedindo documento e até mesmo recebendo aí uma carta de expulsão. É uma das coisas que me entristece muito, porque eu sei que não é uma coisa legal, né? Não é uma coisa assim que a gente sabe que, o que eu quero dizer assim, legal, não é uma em relação a documentações, eu estou dizendo uma coisa assim boa, uma sensação boa de saber que você está num país e não tem documentação. Eu nunca passei por isso, e de chegar ali ao ponto de você ser pego por um oficial de imigração e ser obrigado a deixar esse país, ou muitas vezes o seu visto ou sua permissão temporária expirar e não ser renovado. É muito difícil. Eu lembro que na Lituânia, eu agradeço muito a Lituânia, o governo da Lituânia, por ter me ajudado e concedido por direito, né, por direito, a minha cidadania. Mas eu lembro que para a Aline, na época, ela conseguiu os vistos dela. Eu lembro que foi um sacrifício muito grande, mesmo casada comigo. Cada país tem a sua lei de imigração. Então, imigrar não é fácil. Imigrar não é fácil, mas eu não estou dizendo para você não venha. Eu não estou dizendo para você que eu vou jogar um balde de água fria. Não. Venha, aproveite essa experiência de vida, mas saiba que se você vier para um determinado país, você tem que saber sobre as leis de imigração, como que funcionam as leis de imigração deste país e saber que se você tem documento, se você está legalizado, isso vai fazer total diferença na sua vida. Então eu quero agradecer muito mais uma vez a Deus, agradecer a mim mesmo, porque eu não desisti de mim. Por mais que eu sofri tanto, foi um ano de sofrimento, eu não desisti de mim. Eu continuei seguindo. Às vezes a gente tinha que colocar um sorriso no rosto. Eu fiquei temporariamente aí, nem apareci no YouTube por um bom tempo, alguns meses. Eu confesso para você que apesar de não ser tão bonito, mas minha aparência estava horrível. Eu não quis aparecer em muitos vídeos. Eu continuei gravando para o YouTube, eu não parei, mas nem no TikTok, nem no Instagram eu não apareci. E quando eu tomei a decisão de aparecer mais uma vez aqui, depois de tanto tempo, foi muito difícil para mim tomar essa decisão, mas eu confesso que para mim é importante de mostrar a verdade. Eu gostaria muito e quero muito que esse meu canal possa um dia atingir 2.000 inscritos, 3.000 inscritos, mas eu, sinceramente, eu não vejo números. São 7 anos fazendo vídeo aqui e mostrando a realidade, mostrando para cada pessoa que não é simplesmente pegar um avião, vir para determinado país e falar meus problemas estão resolvidos. Não, não é só isso. É você ter que acordar de madrugada, trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. É você ter que trabalhar de noite, trabalhar 10, 12 horas ou mais por noite. Ter que passar por dificuldades, ter que enfrentar problemas pessoais, enfrentar problemas profissionais, enfrentar muitas vezes dificuldades na sociedade, enfrentar problemas de família à distância, enfrentar principalmente você mesmo todos os dias. Então saiba que não é fácil entrar numa rotina, não ter amigos muitas vezes perto, não ter seus familiares ou parentes para te apoiar ou para conversar. Então assim, a gente hoje está numa vida muito isolada. Eu e minha esposa hoje estamos, infelizmente, muito isolados. E não é porque a gente quer. A gente entende que cada família, cada membro, cada pessoa, cada amigo tem a sua vida. Então, muitas vezes aqui fora pensam que não, por mais que a gente possa ganhar 7 vezes mais do que o real. Eu coloquei recentemente ali o meu custo de vida e até mesmo foi até talvez para algumas pessoas irônico, né? 200 mil reais por ano eu gasto para viver aqui no Reino Unido. Mas eu deixei bem claro também nesse vídeo que desses 200 mil reais por ano aproximadamente é o que a gente paga para viver aqui também. Então, assim, a gente tem que colocar os dois lados da moeda, que muitas vezes as pessoas pensam que a gente está aqui e está nadando em dinheiro,
Nós estamos aproveitando as oportunidades que o país nos dá. Mas fazer dinheiro e tá igual o tio Patinhas nadando em dinheiro, realmente isso é coisa da sua cabeça que você está imaginando, criando para você mesmo. Quem vive aqui fora sabe do que eu estou falando. Mas as oportunidades elas vêm. Então eu quero deixar bem claro que se a gente tiver que conquistar mais coisas e as coisas vierem, eu vou mostrar sim. Eu vou mostrar aqui nas redes sociais, porque quando eu perdi tudo, eu também mostrei. Então, se Deus tirou, Deus ele dá de novo. E pode ter certeza que ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, se a gente conquistar o nosso carro, se a gente conquistar a nossa casinha, se a gente conquistar mais coisas, eu penso que uma das maiores conquistas é isso aqui. Eu não paro de mostrar. É isso aqui. Então, assim, eu tampei aqui porque tem informações minhas aqui que eu não posso mostrar, mas aqui está dizendo que realmente eu tenho a minha residência permanente. A Aline recebeu a dela. E é isso, quase 1 hora de vídeo. Eu tinha que desabafar, eu tinha que mostrar para vocês aí um pouco mais sobre a minha experiência, sobre tudo que eu venho passando e dizer que eu estou pronto para continuar. Não sei o dia de amanhã, o futuro a Deus pertence, mas nós temos nossa história. Eu respeito cada história aqui contada no YouTube, eu respeito cada história fora aqui das redes sociais, cada um tem sua história para escrever aqui. Eu escrevi a minha história e venho escrevendo a minha história aqui no Reino Unido, atualmente na Inglaterra, na cidade de Derby. Então, assim, enquanto eu estiver tendo força para continuar, sempre vou estar colocando vídeos. São vídeos diferentes, são vídeos aleatórios, e dizer que eu estou muito satisfeito comigo mesmo por ter chegado até onde eu cheguei. Há praticamente alguns meses também atrás, eu nunca imaginaria que eu conseguiria ficar e completar esses 5 anos aqui. E eu cheguei. Então eu sei que não é fácil, mas eu costumo dizer que quem não luta pelo que quer não merece o que deseja. Então eu sou muito grato a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo e eu só tenho a agradecer. Sim, valeu a pena, está valendo a pena com todas as dificuldades, mas também não é somente tempestades. Não existe tempestade que não tenha fim. E também depois das tempestades vem o sol, né? Vem as estrelas e vem as bênçãos e vem as coisas boas também. Eu sou Eduardo Adomaitis, este é um canal brasileiro-lituano, diretamente aí, né, da Inglaterra, 2025, né? E estamos aqui finalizando mais um vídeo. Até a próxima, pessoal. Um beijão para todos vocês e muito obrigado.